Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Seja bem-vindo e sua família ao Palavra Viva. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós temos uma convidada muito especial nossa e de todos vocês, a missionária Isabel Viterbo. Seja bem-vinda. Amém. Estou feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Felicíssima, grata a Deus. Porque eu acho que o que tem acontecido entre nós aqui é promessa de Deus. Deus já vinha falando comigo há muitos anos. Que Deus ia me botar em outro patamar, mas a gente nunca sabe o que é. Mas o Senhor tem cumprido. Eu estar aqui, mais uma vez, é uma das promessas de Deus na minha vida. Sim, o podcast e o episódio com a irmã Isabel é um dos mais assistidos que nós temos na nossa playlist. Se você ainda não assistiu, nós temos um episódio que se chama Batalha Espiritual. E hoje nós vamos avançar um pouco mais neste tema para que nós todos, nossos irmãos que nos acompanham, possam ampliar e clarificar a visão do mundo espiritual. Amém. Nós falamos sobre batalha espiritual, né? Depois ataques espirituais, está tudo dentro do mesmo processo, né? E vamos continuar nossa conversa, como ela sempre fecha dizendo, vamos continuar essa conversa. Hoje voltamos para continuar a conversa. Bom, e o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Quando foi que a senhora começou, com quantos anos assim a senhora começou a perceber que estava sofrendo ataques espirituais? Eu era bem novinha, eu devia ter meus 4, 5 anos. Geralmente criança não tem muita noção nessa idade, né? Do que está se passando dentro de casa, mas eu costumava ver o que as minhas irmãs mais velhas não via, o que meu pai não via, o que ninguém via. O que eu via, minha mãe via. Mas o que eu via, nenhuma das minhas irmãs via. Eu via vultos dentro de casa, eu via passos, eu via como se tivesse um prato na mesa e dentro desse prato caísse caroços. Aí minha mãe acordava no meio da madrugada, eu pulava da cama também, eu ia. Chegava lá, não tinha caroço de milho, não tinha caroço de nada caindo no prato. E assim eu fui, sem entender o que estava se passando comigo. Mas já tinha uma ponta, porque meu pai, ele era do candomblé. Meu pai era candomblessista, ou candomblecista, né? Mas eu não tinha noção de que essas coisas já estavam interferindo na vida familiar. Aí eu perguntava para Deus, Deus, por que eu vejo essas coisas? E as minhas irmãs não vê, só vê eu e a minha mãe. Minha mãe muito católica, né? Minha mãe era muito católica. Nessa época, minha mãe dava caruru em casa, que é aqui na Bahia, né? Nós costumamos falar que é caruru, de 7 meninos. Eu fui criada vendo minha mãe dar esses carurus dentro de casa. Mas também eu não entendia. Até que a coisa foi tomando uma outra dimensão, e as coisas foram amadurecendo nessa área. E eu fui vendo mais e mais. Quando a senhora fala, né, de outras experiências religiosas que vieram através das tradições do pai e da mãe da senhora, o que essas alianças espirituais, o que os pactos espirituais, missionária, podem trazer para a descendência, para os filhos? Os pactos feitos pelos pais, é como a Bíblia diz, vai de geração em geração. Se não houver uma quebra, se não houver uma espécie de... Se alguém não quebrar aquele pacto, vai passando de filho a filho. A minha mãe, quando ela dava caruru na minha casa, ela dizia que a mãe dela tinha dado. E ela não sabia por que ela tinha dado e não as irmãs dela. Mas ali já veio uma hereditariedade rolando naquela situação inteira. Mas, por outro lado, ela tinha dentro de casa as imagens, né, que as pessoas católicas costumam ter. Minha mãe era muito católica, mas dava esses carurus. Meu pai já era um bandista. A minha mãe tinha Santa Bárbara em casa, assim, não querendo falar assim, de religião de ninguém, mas ela tinha Santa Bárbara, ela tinha Cosme Damião, umas imagens grandes, tinha Santo Antônio. E ela sempre acendia vela às 6. Às 6 eu perguntava, mãe, por que a senhora acende vela todos os dias, 6 horas? Ela falou, minha filha, essa vela
é para as almas. Aí eu falava para ela, eu só tinha 4 para 5 anos. Eu falava, mãe, mas se é para as almas, então, mãe, elas estão nas trevas, por quê? Se elas precisam de vela. Ela disse, menina, não fala isso, bota a mão na boca. Para quem nos acompanha, existe alguma menção na Bíblia sobre o dever ou alguma orientação na palavra para acender vela? Não. Não existe nenhuma palavra, não existe nada na Bíblia, nenhuma referência é dada na palavra que a pessoa deve acender velas para nenhuma entidade. Quem trouxe todo esse ritual, isso desde primórdios, desde o início da geração, desde o início de tudo, quem trouxe para a nação de Israel foi Jezabel. Quando ela trouxe os 450 profetas de Baal, trouxe mais 400 de Acera, e que eram pequenos ídolos, que ela trouxe aquilo tudo e introduziu dentro da nação de Israel. E essa foi a maior luta que Deus teve com a nação de Israel, justamente foi esses fortes ídolos que eles adoravam. E foi um processo inteiro, de Gênesis até Apocalipse, Deus falando, não terás outros deuses diante de ti. Mas quanto mais Deus falava, não terás outros deuses diante de ti, mas o povo amadurecia, exacerbava na sua idolatria. E o Senhor falava, não terás outros deuses diante de ti. Adorai um só Deus. E isso foi, e isso tem sido, e o mundo hoje está dentro desta batalha espiritual. Hoje não é questão de Brasil, não é questão de Estado, é uma questão nacional. É uma questão nacional. A idolatria hoje está em todas as áreas. Mas a idolatria que a gente fala não é só a idolatria do ídolo em si. Hoje tem pessoas que idolatram o emprego, tem mulheres que idolatram o marido, tem mulheres que idolatram o filho, tem pessoas que idolatram o emprego, tem pessoas que idolatram o corpo, né? É o narcisista, que ele idolatra o corpo. E assim, hoje existe uma série de idolatria, mas naquela época, a idolatria perene, naquela época, era essa dos deuses pagãos, que Deus sempre falou e dizia sempre, não terás outros deuses diante de mim. Quanto mais Deus falava, mas essa cultura no meio daquele povo aumentava ao ponto deles sacrificarem filhos, como foi o rei Manassés, que foi um dos piores reis que Israel já teve. Ele governou Israel 55 anos, foi o rei que mais governou, que mais tempo governou. O pai dele era um homem de Deus, foi o rei Josias. Manassés veio para a nação de Israel. Ele sacrificava os filhos no fogo, nos braços de Moloque. E por aí foi, e por aí vai. Hoje existem sacrifícios humanos. Não se falam disso, é uma coisa bem escondidinha, bem mesclada, bem mascarada. Ninguém fala sobre isso, mas hoje ainda tem sacrifício humano. Quantas pessoas filhos, mães, que perdeu filhos que somem, filhas que somem, moças que são levadas para outros países como escrava sexual, mas chegou lá, ninguém sabe para que fim essas moças vão ter. Hoje existe sacrifício humano em todos os segmentos dentro desta linha pagã. Que hoje esta linha pagã está em todas as partes, não só dentro do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, do bruxismo, né? Onde as bruxas trabalham de noite. Por exemplo, as pessoas aqui na Bahia, elas dizem que Salvador é um lugar tenebroso. De uma certa forma é. Mas Salvador é um lugar de adoração. Para esses deuses pagãos, a Bahia é um lugar de adoração. Mas o lugar de sacrifício não é aqui na Bahia. O lugar de sacrifício é no sul do Brasil. Santa Catarina e outras cidades circunvizinhas é o lugar do sacrifício. É lá onde o sacrifício é maior. Então, por causa dessa prática que o nosso país tem sofrido, porque Deus, ele trata com tudo isso de que forma? Mandando as enchentes e tanta seca em excesso, os fenômenos naturais, eles vêm de forma que o homem não tem limite para conter, que não pode conter os fenômenos da natureza, por conta dessa idolatria que é terrivelmente está inserida no meio do povo de Deus. No mundo.
E, missionária, como que nós cristãos podemos proteger ou podemos, de alguma forma, ter um discernimento melhor com relação a essas influências que estão por toda parte? Como a senhora falou, hoje existe um mundo espiritual atuante, extremamente atuante, porque nós cremos sim que Jesus está perto de retornar, e com isso cada vez mais crescente a luta contra o inimigo. Nós lemos aqui no início do episódio, né? Para que todos estejamos atentos contra as estratégias do diabo. E a senhora falou aqui de algumas estratégias. Como um cristão pode lutar contra as estratégias do diabo? O cristão tem toda a base. A base do cristão é a palavra de Deus, se afastando da aparência do mal. De que forma que o cristão pode se afastar da aparência do mal? Meditando todos os dias, medita nela dia e noite, meditando na palavra, vigiando sem cessar, dando graça por tudo. Porque existem cristãos hoje, infelizmente, eu não sei se muitos vão concordar, muitos podem me chamar de louca, mas existem cristãos que estão deixando a fé, ou estão na fé, eu não sei até que ponto chegar essa fé, estão indo buscar outros deuses no candomblé, na umbanda, na quimbanda, fazendo vudus, buscando consulta aos orixás, crentes que dizem que estão dentro da igreja. Mas o verdadeiro cristão que conhece a palavra, que tem temor a Deus, ele precisa fugir dessas práticas, porque ele não está enganando só o pastor de onde ele congrega, ou o bispo, ou o sacerdote de onde ele está professando a fé. Ele está brincando com Deus Todo-Poderoso. E com Deus não se brinca, Deus não se deixa zombar, muito menos escarnecer. O crente precisa estar focado na palavra, voltado para a palavra, temendo em todo tempo, aconteça o que acontecer na vida do cristão. Se a mulher foi traída, muitas vezes a mulher cristã é traída e procura. Não espera a resposta de Deus e vai lá no Pai de Santo. Ele pede, digamos assim, um valor X. Aí aquela pessoa vai, dá para o Pai de Santo comprar aqueles elementos. Aí ele vai lá, ele já sabe que orixá, que na verdade são exus de rua, que eu costumo falar que é população de rua. Eles vão despachar aquilo em N lugares, pode ser em porta de cemitério, quando é para a morte, para destruição, em porta de cemitério, em encruzilhadas. Eu já me deparei com uma cena, está dentro da pergunta que você fez. Eu não morava aqui já aconteceu algumas vezes, eu já me deparei com uma cena. Eu saí na rua lá em Angra dos Reis, era mais ou menos meia-noite, 5 para meia-noite. E geralmente o Pai de Santo, ele sai para arriar suas oferendas 5 para meia-noite, que é a hora que o portal abre. Existe um portal. E esse portal, ele só é aberto 5 para meia-noite. Eu saí com o meu cachorro na rua para dar uma voltinha. E nisso que eu saí para dar uma voltinha, tinha um grupo de pessoas na encruzilhada. E eu vi que ali tinha um homem, ele estava vestido todo de branco, vermelho. Ele usava um chapéu branco na cabeça e sapato branco. Mas quando eu olhei de longe, eu estava a uma certa distância. E quando eu olhei de longe, eu sabia que ali era uma entidade que estava manifestada. Eu não sei se era o tranca-rua, eu acredito que era o tranca-rua. Eu via de longe, bem de longe, as velas acesas. Gente, eu vinha de muito longe, bem longe. Ele estava incorporado. Ele estava incorporado para arriar aquela oferenda. Quando ele me viu, ele veio na minha direção. E eu não esperava que ele viesse na minha direção, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. E olhava de muito longe, eu vinha vindo com o meu cachorro. Ele veio na minha direção, tirou o chapéu, botou o chapéu na direção do olho, e ele veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção, eu só falei na mente: Jesus, me cobre com teu sangue. E levantei a mão e fiz isso. Mas ele continuou vindo. Foi que o Pai de Santo gritou: Zé, volta, Zé. Aí eu vi que ali era o Zé Pilintra. Ele voltou de costa, voltou de costa, entrou dentro do carro e ali ele saiu do local. Então foi uma coisa que eu presenciei, assim, no tete a tete, que não mexeu comigo, porque eu nunca tive muito medo dessas coisas. Mas me assustou de uma certa forma, porque
Eu não estava provocando, porque se provoca a intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa, não estava provocando, não estava fazendo nada, não fiz nada para justificar aquela reação da entidade. Hoje eu entendo, assim, que a gente, quando tem a luz de Deus, e essa luz brilha na vida do cristão, e ele é um cristão íntegro, verdadeiro, que ele prima pela palavra de Deus, ele tem que estar preparado, porque isso pode acontecer. Isso é importante falar, porque todos os cristãos, né, de alguma forma, precisam ter essa preparação. Exatamente. E saber disso, para saber como agir numa situação dessa. A senhora pode compartilhar orientações, direção para um cristão numa eventualidade de se deparar com uma manifestação ou com algum sinal de práticas que não estão de acordo com a nossa fé? Olha, eu vou, dentro da pergunta que a Letícia me fez, eu vou contar algo para vocês que estão me ouvindo, é sério. O mundo espiritual ele é real, o mundo espiritual ele existe. Tem pessoas que não acreditam, eu não sei se é uma autodefesa, pode até ser. Eu acredito que seja assim uma autodefesa. Ou tem pessoas que não têm uma espiritualidade forte para se posicionar diante de uma situação dessa. Eu já vi até pastores falar assim, essa não é a minha chamada. Eu só quero dizer para os ouvintes, para os cristãos, que eu sei que isso aí vai para o mundo todo. Expulsar demônios não é uma chamada. Todo crente que aceita Jesus como Salvador, o Senhor falou, em meu nome farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão de serpentes e escorpiões e não lhe fará dano. Então, ele não precisa ser pentecostal. Ele pode se deparar numa situação que ele tem que esquecer que ele... Eu não sei se é um neopentecostal ou não, mas ele precisa usar o nome de Jesus, com certeza, ainda que com isso, aquela entidade que está manifestada naquele momento, ela venha humilhar a pessoa, porque às vezes Satanás, quando está manifestado, e que vem alguém para confrontar ela, ele tenta pegar algo da sua vida pessoal que está guardadinha, e ela lança no rosto, porque já aconteceu. Eu já vi acontecer diversas vezes. Deus está com alguém, e a entidade falar, você vai me expulsar, e falou algo muito feio. Aí eu tomei a frente e falei, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que você vai sair, porque esse nome está acima de todo nome. No momento saiu, mas veio outros demônios, outros demônios, porque não se tratava de um só, tinha vários. Então o cristão, a posição do cristão isso não é correr, porque muitas vezes acontece um fato assim dentro de uma igreja, digamos que nós esteja dentro da igreja, e acontece isso, às vezes na hora do louvor, na hora que o grupo está louvando, eu já vi isso acontecer. Na hora que o grupo está louvando, na hora de uma ministração, e que tem o pastor pregando a palavra, alguém está espiritualmente abalado, possesso, e ali o demônio manifesta. O pastor, às vezes ele interrompe a palavra, ou às vezes ele continua a palavra, continua no altar pregando a palavra, mas sempre tem aqueles obreiros preparados, são os diáconos, no caso as igrejas que tem, como no Campo de Madureira, que tem as diaconisas, porque, não é verdade? E as pessoas que estão ali, na retaguarda do pastor, tem que estar preparado para que o pastor não saia do altar ou do púlpito e venha expulsar. O pastor só vai numa situação dessa, quando for o último caso. No caso, quando os obreiros já não podem mais fazer nada, aí o pastor tira o paletó, regaça a manga da camisa social, tira a gravata e vai para a batalha. Agora, se ele também não estiver preparado, ele vai ficar nervoso e também lá não vai. Agora, é preciso ter uma vida com Deus. Ninguém é expert no mundo espiritual, mas é preciso ter uma vida com Deus. Não precisa ser perfeito. Não existe perfeito. Existem pessoas posicionadas. É preciso ter posição. É preciso ter garra. É preciso ter coragem. Dá tremedeira, dá. A boca fica seca, dá. Se o cabelo for grande, faz um coque, bota para trás, porque na hora da possessão a pessoa se debate bastante. E a primeira coisa que ela vai é na roupa ou no cabelo. Então, o cabelo precisa estar preso, ou no coque, ou no rabo de cavalo, que não dê acesso ao movimento,
para que a pessoa possa usar os braços, se for o caso de usar os braços. Mas se não for preciso usar o braço para segurar aquela pessoa, para que ela não machuque aquela matéria, a pessoa não usa. Dá uma ordem para aquela entidade, dá uma ordem, bota ela de joelho com as mãos para trás, no nome de Jesus, e no nome de Jesus ela precisa obedecer. E se ela não obedecer, você continua falando no nome de Jesus, fica de joelho e bota a mão para trás. Chega uma hora que ela vai botar a mão para trás. Aí você vai lá e expulsa no nome de Jesus. Se vier outro procedimento é o mesmo, porque nenhuma entidade que está manifestada, a reação é a mesma. Uhum. E a senhora não acha que esse medo que muitos cristãos, como a senhora está falando, tem de expulsar um demônio, não é por saber da vida medíocre que tem? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que frequenta uma igreja, mas não tem vida com Deus, né? Não tem vida de oração, não tem vida de obediência na palavra. E aí, por medo de ser constrangido pelo um demônio, aí termina tendo esse medo, né? Verdade. De expulsar. Você fez uma pergunta muito apropriada e importante. Às vezes as pessoas não vão por medo, alguns é por medo, mas 90% deles não vai por não estar com a vida legalizada diante de Deus. Tem uma brecha aberta e essa pessoa não vai justamente porque a entidade que está ali, dependendo da entidade que ela expõe. Uhum. Eu já vi isso acontecer diversas vezes, ela expõe, diz mesmo que você tem. Todos já vimos. E humilha. E humilha. Uhum. Eu já vi isso acontecer a vida inteira. Mas mesmo humilhando ou não, é como Martinho Lutero diz, ou com pecado ou sem pecado, no nome de Jesus tu vai sair. Uhum. Agora, se tiver mais de um, mas é o momento da pessoa se consertar, não naquela hora. Mas tem que ser valente e corajoso. E ir para cima na autoridade de Deus e repreender em nome de Jesus. O pastor costuma falar que um crente relaxado só entra no eixo depois que ele se depara com o demônio, com o endemoniado. Porque aí é a hora do vamos ver, né? E aí é que você sabe quem é quem. Quando você se depara com um endemoniado e aí você para e você vê a vida que você está levando. Né, de aparência. Que ali é um confronto. E é interessante a senhora falar que é no nome de Jesus. Ninguém é perfeito, mas é no poder que há no nome de Jesus. Então nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos temer, não podemos recuar. Porque o mundo espiritual, o mundo invisível, ele assusta. Assusta muito. Com certeza. Assusta bastante por a gente não conhecer. Porque é uma faceta da vida que muitos não sabem, muitos têm medo, não se aprofundam. Tem cristão que não lê o livro de Apocalipse. Uhum. Né? Tem muitos cristãos que não lê o livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Uhum. Tem muitas profecias de Daniel que já foi cumprida, mas tem muitas que estão inseridas diretamente também no Apocalipse. E aí? Né? Quando ele fala daqueles pés de barro, de bronze misturado com barro, que é o reino que vai ser destruído, aquela coisa toda. Então, o processo espiritual, o mundo espiritual é real, independente da religião que a pessoa professe. Porque lá dentro do candomblé, existe que eles chamam de escravos, que eles chamam lá dentro de escravos, eles manifestam, e lá dentro do candomblé eles disciplinam, eles apanham de chicote, eles apanham lá dentro, para eles aprenderem a ter disciplina. Olha, um reino dividido subsiste? Não, a palavra diz que não. Não tem como, né? Então, o cristão, na autoridade de Jesus, já imaginou o que seria do gadareno quando Jesus foi lá só por causa dele? Desceu a cidade de Gadara e foi. O que ele falou para Jesus? Que tenho eu contigo? Vieste me perturbar? E começou, né, todo aquele processo. Mas foi no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que aquela legião foi expulsa. Aconteceu com N profetas, N homens de Deus, que foram passando por esses processos, situações muito recorrentes naquela época, porque no Velho Testamento a gente não se fala muito sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estava ali, mas não era como no Novo Testamento, lá em Atos, né? Que veio, né, foi o vento veemente, que foi 3.000 almas convertidas através do discurso de Pedro. E a Bíblia dizem que Pedro não era um homem eloquente, né? Nem Pedro, nem Paulo. Mas foram 3.000 almas, né, que
convertidas e batizadas com o Espírito Santo. Então, nós recebemos esse poder. Aí tem pessoas que falam assim, mas quando eu me batizo, eu sou batizado com o Espírito Santo? Quantas pessoas que acontece? Que está descendo as águas e é batizado com o Espírito Santo. Outros não, outros precisam de uma busca maior, de uma renúncia maior. A minha mãe, por exemplo, ela ficou 50 anos dentro da igreja e o sonho da minha mãe era ser batizada com o Espírito Santo. Ela nunca falou língua estranha, mas eu também não posso dizer, porque para justificar, assim, o batismo com o Espírito Santo é necessário que haja uma confirmação com línguas estranhas. Porque falar língua estranha não é um dom. É um dom que Deus concede quando o Senhor desce sobre a pessoa e manifesta a sua glória ali. A manifestação visível é de falar língua estranha. Então, Deus ali revestiu a pessoa dessa autoridade. Então, quando eu era menina, eu tinha 10 anos, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu não sabia o que eu estava. Eu fiquei 3 dias falando língua estranha. Meu pai estava no candomblé. Minha mãe muito católica. Eu ainda vou contar para vocês a parte de que quando meu pai estava dentro do candomblé, uma certa segunda-feira, ele levava as crianças para comerem a flor do velho, que era uma pipoca branca, que eles davam lá no centro, e com os cocos bem grandes. Criança gosta muito dessas coisas, né? Mas nesse dia meu pai não levou nenhuma das minhas irmãs. Ele só me levou. E quando eu cheguei lá, era o dia do Sultão das Matas. Eu não sabia, só tinha 6 para 7 anos. Era o dia do Sultão das Matas, estava tudo preparado, não podia ter nada vivo. Dentro da casa, passarinho, tudo tinha que estar fora, não podia ter gaiola em volta, nada. E quando o Sultão manifestou, ele chamou meu pai de cavalo. Falou o nome do meu pai e falou meu cavalo. Eu estava sentada no canto daquela sala imensa, bem quietinha no canto. Eu só tinha o quê? Eu não tinha 9 anos, eu devia ter uns 8 anos. E eu falei para ele de longe, não chama mais o meu pai de cavalo, porque eu vou tirar o meu pai daqui. Gente, o que eu fui falar? O que eu estava falando? Se fosse outro, eu queria me processar, mas eu só era uma criança. Hoje seria intolerância religiosa, mas eu era uma criança de 7 anos. Foi quando o Sultão das Matas manifestado. Eu lembro que a roupa era muito bonita, uma roupa verde com branca, e eu olhava para aquela roupa, e ele veio, ele ia me destruir ali. Foi quando a mãe de santo gritou, Sultão, volta, Sultão. Ele recuou. Meu pai foi obrigado a me tirar, porque não pode sair de sessão. Uma vez que você está ali dentro, você só sai quando acaba. Você não entra e você só sai. Meu pai teve que me tirar. E ele foi dizendo o caminho todo, quando chega em casa, eu vou te dar uma coça, que aqui no Nordeste fala surra, né? Vou te dar uma coça. Olha o que você fez, Isabelzinha. Olha o que você fez. Eu falei, mas eu vou tirar o senhor dali. Ele chegou, contou para minha mãe, pegou um cinto duro e veio me bater. Minha mãe tomou a frente e falou que não era para ele fazer isso. Que não deixou que ele me batesse. E eu falei, por que meu pai falou? Se aquele negócio lá falou que meu pai era instrumento dele, era escravo dele, e meu pai quer me bater, eu só queria defender. Na minha mentalidade, eu só queria defender meu pai. Mas, na verdade, eu afrontei, né? Que no caso eles chamam de santo, eu afrontei a entidade. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Para você ver que desde quando Deus tem uma chamada na vida de uma pessoa, você não sabe. Eu não tinha noção do que era a chamada. Eu era uma menina católica com o pai do candomblé, com a mãe muito católica. Mas eu me levantei e falei. Eu falei. Eu sei que nesse processo que aconteceu, eu falei, pai, eu vou levar o senhor na igreja. Aí na época chegou os missionários aqui, e esses missionários, eles oravam ali perto do Rita Marx. E era aberto, era um culto ar livre. E eu falei, pai, o povo lá manifesta com umas coisas que batem lá em cima no fio. Eu vou levar o senhor. Meu pai, que nada, menino, isso é coisa... É o homem que paga para poder fazer isso. Não, pai. Eu falava, não, pai, o senhor precisa ir comigo. Ele foi comigo e ele veio, ele ficou estarrecido. Foi um trabalho missionário, então, um trabalho de rua, missionário. A importância das missões, né, irmã Isabel? Das missões. E esse missionário ganhou muitas almas para Jesus. E eu fui a única menina com 10 anos que me batizei junto com aquelas senhoras todas. Na época que não tinha tanque batismal, fui para Salvador, para a Feira de Santana. Minha mãe assinou o termo de responsabilidade, porque não podia batizar, porque eu só tinha 10 anos. E meu pai morreu como um servo do Senhor, diácono da casa do Senhor. Glória a Deus. Que lindo. Mas eu vim pagando alguns preços depois disso.
e pago até hoje mais. Mas maior O é Senhor Deus está na vida da causa. senhora. O Senhor está na causa. É interessante a senhora falar, no instante a senhora comentou sobre a questão da idolatria, Muito. né? Que as pessoas às vezes acham que idolatria é só ter uma imagem de escultura em casa. E como a senhora bem falou, existem pessoas que idolatram marido, filho, né, trabalho, um carro, o corpo. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para abrir os olhos, né, para fazer essas pessoas que estão nos assistindo entender, né, a questão da idolatria, né, que nós devemos adorar só a Deus. Que às vezes as pessoas pensam assim, e muitos até cristãos. Muitos. Então, na igreja, eu não adoro imagem, mas adora, às vezes, o trabalho, o marido, o filho. A idolatria ao corpo, já vou dizer assim, o corpo, né? Porque está de uma forma tão exacerbada. As academias, exatamente, a vaidade em excesso. A vaidade em excesso, não só das academias. Cirurgias plásticas. Uhum. A pessoa faz uma cirurgia plástica corretiva. Eu não sou contra ninguém fazer uma cirurgia plástica corretiva por uma deficiência que precisou fazer, precisou arrumar. Às vezes a pessoa vai no mastologista para poder fazer uma redução de mama. Mas ninguém nunca fica numa cirurgia só. Torna-se um vício. Quantas cirurgias erradas têm acontecido? A gente vê toda hora na mídia. Alguém morreu, alguém ficou com sequela, alguém ficou com o olho torto, alguém ficou com o nariz deformado, o silicone da outra vazou, e vai colocando o silicone aqui, vai botando o silicone ali. Quando vê, a pessoa parece um boneco inflável. A pessoa perdeu completamente a sua essência, completamente a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. E o mundo hoje está dessa forma, chega a ser egocentrismo e é. O amor demasiado pelo corpo, cuidado, nós temos que cuidar do nosso corpo. Uhum. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. E a única coisa que nós temos poder sobre nós mesmos é sobre o corpo. A Bíblia diz que nós somos mordomo do corpo. O que é uma mordomia? Nós precisamos cuidar deste corpo. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um bom creme para relaxar, um bom hidratante, evitar estar tomando excesso de refrigerante. Mas uma vez que eu vou lá para o cirurgião plástico, eu não estou dizendo que é pecado fazer. Eu não estou assim fazendo disso uma via de regra. Mas tem pessoas que você olha e você, meu Deus, quem era aquela pessoa? Não é mais ela. Ela não sabe quem ela é. Aí uma cirurgia, você olha e você vê assim, meu Deus, o que é aquilo? A pessoa aparece, sei lá, não sei nem dizer. Então a idolatria pelo corpo, pelo marido. Tem mulher que vigia o marido 24 horas por dia, ligando para o celular. Ligando para o celular do cara. Meu amor, onde você tá? Tá fazendo o quê? Tá saindo da academia? Da mesma forma, homem. Da mesma forma, homem. Idolatra tanto a esposa, porque ele pega a esposa, muitas vezes, e coloca a esposa no altar. No altar. Como se fosse um troféu. E ele sai ali mostrando aquele troféu. Esse é o meu troféu. Isso é pecado, isso é idolatria. E Deus não compactua com isso, de jeito nenhum. Olha Jezabel. A Bíblia fala que uma das primeiras mulheres mais vaidosas foi Jezabel. O batom começou dela. O batom começou dela. Ela era uma princesa, filha de Etbaal. Ela veio do rei de Sidônios. Ela veio para a nação de Israel. Ela introduziu coisas que nós estamos vendo até hoje no mundo. O mundo, por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Aí você pergunta assim, mas o crente não pode se cuidar? É óbvio que o crente pode se cuidar. Eu não sou radical, eu não sou uma pentecostal radical para dizer que a irmã pintou uma unha, ela é menos crente porque está com a unha pintada. Eu não vou ver a irmã assim. Eu não sei, eu tenho uma outra mentalidade, eu tenho uma outra visão da situação. Eu não sei porque eu morei muitos anos no Rio e eu nunca julguei ninguém pela aparência. Eu não julgo ninguém pela aparência. Eu não gosto de julgar. Porque quem sonda o coração do homem é Deus. E lá você não pode ir. Deus sabe. Eu não julgo ninguém pelo batom que coloca. Eu não julgo, de jeito nenhum. Eu não vou dizer que você não vai se cuidar, você não vai usar um bom creme, você não vai botar um batom cor de boca. Eu não vou dizer que você não vai botar uma francesinha na sua unha. Se você pode botar uma francesinha, por que você vai botar um rubi? Né? Não é rubi? Ou café. Bota uma unha com cara de rica.
Bota uma unha com cara de rica, faz uma francesinha linda, bota lá uma florzinha, né? Dinheiro. Mas eu também não condeno, entendeu? Vai, não peques mais, mas nem eu te condeno. E dinheiro também, né? O dinheiro, a raiz de todos os Não males. se pode servir a dois senhores. Com disse certeza, Jesus, dinheiro. né? E o mundo está afundando nisso. As pessoas estão vendendo a dignidade Muito, muito, em troca muito. de dinheiro. Ministérios. Só sobe no meu altar quem dá dízimo e oferta. Não dá dízimo, não dê oferta, no meu altar não sobe. Isso é o quê? Idolatria. O altar não é dele. Quer dizer, hoje em dia a gente nem fala mais que púlpito e altar. É melhor falar púlpito. Muitas vezes tem muitos líderes que se sentem dono das igrejas. O excesso de luxo, de muito luxo. Muitos carros importados, tem um, tem dois, mas faz coleção de carros importados, coleção de relógios. Para que tudo isso? E Jesus disse, né? Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. Exatamente. Mas ajuntai no céu, né? Então, como cristãos, ter essa compreensão do mundo espiritual, de que as nossas escolhas e a forma como a gente tem vivido a nossa rotina nesse mundo físico pode estar impactando na nossa vivência do mundo espiritual, é muito importante. Eles não percebem mais. Né? Às vezes eu fico em casa e digo, Jesus, o mundo espiritual está tão inserido em todas as camadas da sociedade, principalmente dentro das igrejas. É uma mornidão, há uma frieza, há uma coisa tão exacerbada pelo poder, pelo título, que as almas, as ovelhas pequenas, que eles acham que é pequena, que é para Deus. Deus fala, eu sou sumo pastor, eu vou arrebanhar aquelas que vocês negligenciaram. Não tem mais valor. Se você não tem um bom capital, se você não tem dinheiro, na maioria das vezes, você não tem valor dentro da igreja. Você não tem um cargo de relevância dentro da igreja, você nem a oportunidade você tem. Então, isso, irmãos, pessoal, eu acho assim que, na minha humilde expressão, Jesus está voltando. Jesus está às portas. É por isso que a Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Jesus, ele não arromba a porta. Como uma pessoa que está nos assistindo, que quer caminhar, abrir a porta para Jesus, que quer compreender mais sobre o mundo espiritual, quais são os passos que ela deve tomar para andar de acordo à palavra? A primeira coisa é que uma pessoa que ainda está lá fora, nunca visitou nenhuma igreja evangélica, aceitar Jesus como Salvador. Aí muitos falam assim, eu aceitei Jesus no coração, mas as práticas não mudam. As práticas não mudam, as atitudes não mudam. Nós temos que mudar, nós temos que ser uma nova criatura. A palavra de Deus disse, o apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu falava como menino, eu decorria como menino, mas a pessoa tem que deixar as práticas velhas e mudar. Mas a pessoa quer ir para a igreja e quer levar a bagagem e ficar com ela dentro da igreja, não pode. Tem que haver mudança. As práticas velhas são legalidades espirituais? São legalidades espirituais. Explica para as pessoas o que são legalidades. As práticas antigas são legalidades que a pessoa está levando para dentro da igreja. Se ela não se libertar, porque a igreja é uma comunidade de fé. A igreja é um grande CTI. Um está pronto para ter alta, outro está pronto para sair do CTI. E outros do CTI só vai sair no pacote. Então, a igreja, ela é um grande hospital espiritual. Eu não sei se ainda está funcionando assim, mas eu ainda quero ver a igreja assim. Porque nós somos a igreja, eu sou a igreja, vocês são a igreja. Então, se o cristão vai para a igreja com certas práticas e ele se mantém dentro daquele círculo religioso e ele não abandona as suas velhas práticas, na igreja ele tem uma personalidade. Dentro da igreja, quando ele sai da igreja, ele tem uma dupla personalidade cristã. Ele apenas está se enganando. Ele está empurrando com a barriga. Quais são, missionária Isabel, legalidades que são traduzidas através de velhas práticas? Quais são essas velhas práticas que uma pessoa que começa a andar com Jesus deve abandonar porque são legalidades no mundo espiritual? Essa é a mais comum, a mais falada, é o adultério.
O homem, a Bíblia diz que o homem nasceu para ter uma só mulher. E o nosso país, as diretrizes, a nossa Constituição diz que o homem tem que ter uma só mulher. Então, tem muitos que querem pegar todas. Ele é o pegador, ele vai para a igreja, mas ele quer continuar pegando todas. Na igreja não é lugar para você. Essa prática precisa sair da sua vida. Você tem que matar o velho homem, matar a carne. O que é? O velho homem é a carne ali. Ele não consegue ficar com a mulher só. Ele não consegue ficar sem trair a mulher dele. Ou vice-versa. Não se traz só quando leva para o motel. Não. Ali é um fato explícito, materializado. Mas a Bíblia diz que só de pensar, só de cobiçar, já adulterou. Então, é uma prática que precisa ser abolida quando a pessoa diz, eu aceitei Jesus, eu vou servir ao Senhor. É uma prática que ele vai ter com jejum, com oração, com ajuda pastoral, ajuda ministerial. Ele também ou ela buscando, consagrando, descendo as madrugadas, jejuando e orando. Senhor, me liberta disso. Eu era muito amiga, vou trazer um exemplo aqui clássico. Eu era muito amiga de uma missionária lá no Rio, do Campo de Madureira. A irmã Cecília, ela era baiana, mas estava no Rio há muitos anos. E essa missionária, ela era prostituta, mas saiu, ela entrou no prostíbulo com 11 anos. E ela ficou a vida toda se prostituindo. Ela falou que orou muito, ela subiu muito monte, para que ela se libertasse daquele desejo, porque ela casou, chegou em Angra, casou com o irmão Wildes, que é vivo, graças a Deus. A irmã Cecília também se falou essa semana, missionária Cecília está até enferminha. Irmã Cecília, Deus abençoe a senhora vai me ver no podcast. E ela precisou ir ao monte muitas vezes e muitos anos, para que aquele desejo que estava dentro dela ficasse só para o marido dela. Ela falava para mim, Isabel, eu estou sofrendo, mas eu preciso fazer valer esse decreto na minha vida. Eu sou mulher de um homem só, porque a carne dela desejava muito, mas ela não podia mais. Que ela é uma serva de Deus e uma missionária. Mas esse espinho na carne que ela ficou, durou muitos anos, muitos anos. Quando eu cheguei em Angra em 2001 e saí de lá em 2011, ela ainda lutava contra isso. E tinha vencido. Para a glória de Deus. Tinha vencido. Para a gente encerrar, missionária, a senhora falou, eu perguntei de práticas que são comuns, que estão inseridas na nossa cultura do dia a dia, dentre os cristãos ou não cristãos. A senhora citou o adultério. Especifica para a gente outras 5 práticas, mais ou menos, que são legalidades no mundo espiritual, que traz consequências para a vida da pessoa, para a família da pessoa, e que são brechas que devemos estar atentos para poder fechar e, com isso, andar coerente com a palavra. Fornicação. Me ocorreu essa assim. A fornicação. Para quem está ouvindo e não sabe o que é fornicação, a fornicação é quando os jovens são solteiros. Eles namoram e têm vida de marido e mulher. Estão dentro da igreja, estão participando dos grupos, mas estão em fornicação. Essa prática é abominável aos olhos do Senhor. Não pode continuar dentro da igreja. Olha, eu tenho uma frase que meu marido, ele sempre fala: engana-se muito por muito tempo. Engana-se pouco por pouco tempo, mas não engana-se a vida toda. Então, essa prática precisa ser abolida. Uma outra prática. Tem homem que passa dentro do carro, mas ele não consegue ficar sem uma irmã que passou, ou sem uma mulher que passou do lado, com short justinho, a esposa dele está do lado, a cobiça dos olhos. É preciso consagrar os olhos ao Senhor. Dizer, Senhor, queima esse espírito, né, de cabeça de ventilador. Passou a mulher, olha eu, o olho. Eu chamo de cabeça de ventilador. Olha lá eu olhando. Dinheiro. Mas Jesus, queima o espírito. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Cabeça de ventilador. E outras práticas. Dinheiro. Imoralidade sexual. As imoralidades sexuais. Vídeos pornográficos. A internet está cheia de muitos crentes se deixando levar. Se deturpando, destruindo o corpo, né, que Deus fez, que o Espírito Santo habita em nós. Se ele é um servo de Deus, temente a Deus, ele precisa tirar essa legalidade da vida. Superstições. Superstições, né, e não ir atrás de agoreiros,
de pessoas que dê banho, de rezadores, de prognosticadores, quase não sai a palavra. As pessoas que dizem o que vai acontecer amanhã. São os videntes, né? Os videntes, os que jogam os búzios, aquele que incorpora para poder falar a vida. Lê horóscopo. Pronto, muito bem colocado, lê horóscopo. Ah, mas todos nós temos o signo, eu sou do signo de Câncer, de Aquário, não sei o quê. Nós nascemos, todo mundo nasceu em um mês. A humanidade inteira nasceu em algum mês. Então, essas práticas são legalidades. Que esse cristão, se ainda se mantém dentro da casa de Deus, está com essa prática, ele precisa nascer de novo. Ele precisa aceitar Jesus outra vez. E matar a velha criatura, não pode mais. Essas coisas não pertencem mais a ele. Só a palavra. Bom, então com essas orientações, com a exortação da irmã, é que nessa noite nós encerramos o Palavra Viva, esperando firmemente que todos nós possamos refletir, como diz a palavra, examine-se a si mesmo, examinar e buscar a luz do Espírito Santo para entendermos o que é que nós precisamos abandonar. Será que tudo que a gente faz, todas as práticas ou tradições que nós temos repetido, será que elas estão em concordância com a palavra? Se não estiver, é melhor não fazer. Seja anátema, né? Então, irmãos, é com essa palavra e com agradecimento à missionária Isabel por se dispor mais uma vez a ser luz neste mundo espiritual, que nós agradecemos e pedimos que a bênção de Deus seja sobre você e sua casa. Deus te abençoe. Amém. Tchau.